Bom dia, meus amigos do Facebook, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp. Mais um vídeo que eu estou gravando nesta manhã para compartilhar com você. Eu sou o pastor Afonso Celso de Oliveira, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu queria falar sobre adoração no culto, adoração pública. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no seu capítulo 4, versículo 23 e 24, aqui registra-se um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, muito conhecido nosso. Diz assim o texto: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Provavelmente não tem uma área da Igreja de Cristo atualmente que tenha sido mais corrompida, mais desvirtuada, que tenha sido mais relegada à negligência pastoral de muitos colegas pastores, do que a área da adoração pública. O louvor propriamente dito, aquilo que é apresentado, ofertado a Deus por ocasião do culto público, do culto solene. Nós vivemos uma época triste em que as pessoas, principalmente a juventude evangélica brasileira, entende que louvar e adorar a Deus consiste em ter uma banda musical muito bem ensaiada, com instrumentos de última geração. Entendem que louvar a Deus tem que ter também uma apresentação de bailarinas, coreografias bem ensaiadas também ao entorno da banda, e criar uma figura que eu desconheço nas Escrituras, a Bíblia nunca tratou disso, chamado ministro de louvor. Nesses cultos onde esse estilo de adoração prevalece, a gente percebe um amontoado de sentimentos efusivos que se explodem em palmas, em danças, em assobios, como se estivessem em um show público, em um show em uma casa de apresentação, em uma boate, em um estádio de futebol. Percebe-se também que, para incrementar esse tipo de louvor e adoração, usam-se recursos tecnológicos também usados nos shows de grandes artistas, como jogo de luzes, como gelo seco e outras coisas que eles inventam, entendendo que isto é adoração, isso é louvor a Deus. Mas o pior ainda está por vir. O pior são os cânticos que são cantados, muitos desprovidos de letra, de boa teologia, que sejam fiéis ao ensino das Escrituras Sagradas. A maioria desses cânticos entoados neste tipo de adoração são cânticos que pretendem exaltar e acalentar o ego humano. São canções que trazem mais uma mensagem de autoajuda e de descarrego de emoções para que se leve, para que se alcance a catarse, assemelhando-se muito não aos cultos cristãos da igreja histórica, do cristianismo de todos os séculos, mas assemelhando-se muito àquilo que é praticado no paganismo ateu, no paganismo gnóstico, no paganismo envolvido na adoração idólatra das divindades inventadas pela imaginação humana. Isso desde a Grécia Antiga. Mas a coisa é mais antiga ainda quando nós pensamos que este tipo de adoração foi condenado lá no deserto do Sinai, quando o povo, em populacho ali, se reuniu para exaltar e adorar um bezerro de ouro criado pelas mãos de um artífice, e que Deus condenou aquela geração idólatra, pagã. Irmãos queridos, o culto é algo que não foi inventado por nós, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele busca os verdadeiros adoradores, porque o culto é coisa divina.
E o culto deve ser feito não conforme a nossa imaginação, a nossa criatividade humana, mas o culto deve ser celebrado prioritariamente conforme aquilo que lhe é prescrito. O apóstolo Paulo, ao tratar da teologia do culto na sua primeira carta aos Coríntios, somente no capítulo 14, ele encerra essa sessão com uma advertência solene que é desrespeitada. No capítulo 14, versículo 40, o apóstolo Paulo diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja, portanto, que Deus se agrada em que ele mesmo seja louvado em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E essas coisas não são separadas, mas elas estão associadas, intrínsecas uma na outra, em espírito, por meio de uma adoração espiritual, e em verdade, com fundamento da palavra de Deus. E essas coisas devem ser feitas também de uma maneira ordeira e decente. O que vimos hoje é desordem e indecência. O mesmo apóstolo Paulo, condenando os sentimentos exagerados, aquela coisa que tem que ser percebido pelos sentidos humanos, ele diz, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Um culto precisa ser ofertado a Deus por fé. Nós não precisamos sentir que Deus está aqui neste lugar, no meio do ajuntamento solene. Nós precisamos crer que Ele está. Nós andamos por fé. Paulo também vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 a 2, que não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas devemos ser renovados com uma mente em que possamos oferecer o nosso corpo e espírito como um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus espera que ofereçamos a Ele um culto racional, um culto equilibrado, um culto bíblico, um culto em espírito e em verdade, um culto com ordem e decência. Mas o que é a fé neste caso? Se não andamos por sentimento ou por vista, mas andamos por fé, o autor de Hebreus define isso no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem. Fé é certeza. E não é certeza no que um acha ou que o outro deixa de achar. Fé é certeza na palavra de Deus, naquilo que está revelado de maneira inerrante, infalível e suficiente, que são as Escrituras Sagradas. Fica aqui também um alerta, uma crítica. Se nós não queremos um culto extremamente supersticioso, não queremos e não podemos oferecer a Deus um culto supersticioso, regrado a mantras evangélicos, com letras dissociadas da boa teologia, também rejeitamos um culto frio, mórbido, morto. É preciso ofertar a Deus algo com fervor de coração. O historiador cristão americano Jaroslav Pelikan, ele definiu bem o que é tradição em contrapartida a tradicionalismo. Nós somos uma igreja de tradição cristã reformada, presbiteriana, pelo menos eu estou falando assim, como alguém que se identifica como ministro desta igreja. E Pelikan disse que a tradição é a fé viva dos mortos. Os mortos já estão com o Senhor, mas a sua fé ainda fala hoje, como o próprio escritor de Hebreus vai falar sobre Abel, que as suas obras ainda falam, o seu sangue ainda fala. E o tradicionalismo, continua Pelikan, é a fé morta dos vivos. Então nós rejeitamos o tradicionalismo, abraçamos a boa tradição, rejeitamos a superstição, as crendices e mendigas que são feitas em cultos chamados de evangélicos, que mais parecem oferendas de centros de umbanda, nada a ver com a fé cristã, e abraçamos um culto em que Deus seja servido e se agrade de receber o louvor e a adoração do seu povo.
E em resposta a isto, Deus fale poderosamente por meio de sua palavra pregada expositivamente com fidelidade, porque a pregação da palavra de Deus deve ser o centro da adoração do povo do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Um culto que não tem boa pregação também não é um culto em que se possa dizer que Deus está ali presente. Quero convidar você agora no final deste vídeo a nos visitar aqui na Igreja Presbiteriana Esperança do bairro Guarani. Trata-se de um projeto ainda, um campo missionário que foi aberto, uma futura igreja que será organizada, mas que já funciona. Estamos adorando a Deus aqui todos os domingos às 19 horas, na rua Macaúbas 315, esquina com a Avenida Valdomiro Lobo, número 800, bem no coração, no centro do bairro Guarani. Temos escola bíblica dominical pela manhã, às 9 horas, quando estudamos a palavra, e nas quartas-feiras nós temos um estudo bíblico também aqui para estudarmos textos das Escrituras Sagradas, às 20 horas. Estamos aqui então esperando você e sua família. Se você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, se você quer fazer algo para o Senhor com ordem e decência, este é o lugar. Se você está longe de nós, não pode nos visitar, procure e ainda não tem uma igreja, procure uma igreja reformada cristã, uma igreja presbiteriana perto de você, que seja fiel às Escrituras, ou alguma igreja de linha histórica, como os batistas calvinistas também, que se preocupam muito com esse tipo de excelência na adoração. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.